E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações do Banco Itaú. Tem muita gente que tá falando que ele tá caro, que ele tá pagando um yield baixo e tudo mais, então a gente vai trocar uma ideia para eu dar a minha opinião sobre o que eu acho das ações dele. Antes de mais nada, dá o like, se inscreve no canal e lembrando que nada disso daqui é uma recomendação de investimento, hein? Bora! Bom, galera, antes da gente iniciar, eu vou dar uma introdução. O segmento bancário, ele é um segmento que começou a ter corrosão nas margens. Como assim, careca? Pô, teve muitos bancos digitais aí entrando. Banco Inter, Nubank, praticamente as varejistas têm banco hoje em dia. Então, assim, você tem diversos players oferecendo contas digitais e eles vieram com um atrativo de destruição de margem. Como assim? Não cobra taxa de manutenção, não cobra taxa de cartão, não cobra não sei o que, não cobra não sei o que lá. Muito, tudo gratuito. Então eles estão fazendo o quê? Ganhando share de mercado, ganhando pessoas como clientes, utilizando a destruição de margem a seu favor. E os bancões acabam tendo sim uma queda de rentabilidade. Isso é normal. E por terem novos entrantes no cenário, faz sentido para você que em determinados momentos eles vão fazer utilização desse lucro deles para investimentos em tecnologia e inovações para conseguir segurar esses clientes que já são dele, manter esse share de mercado e conseguirem se manter sólidos no segmento. A gente está aqui no Status Invest. Se você ainda não conhece ou não utiliza, dá uma olhadinha, porque é uma ferramenta muito bacana para tu fazer uma pré-análise de investimentos, fechou? A gente está aqui nas ações do Banco Itaú. Se você não sabe, você tem que pesquisar por YouTube 3 ou YouTube 4. Aqui a gente está na YouTube 4, vendo a questão de preço dela está em 25,65, beleza. Muita gente bate na tecla desse dividend yield aqui, de 2,27. Por quê? Porque começa a fazer comparações com a taxa Selic, que está 12,75, e a rentabilidade que o Tesouro Direto acaba pagando. Então ele fala assim, poxa, mano, se a renda fixa está me pagando 12,75 e tem ainda pretensões de subir, por que eu vou investir em um banco que está me pagando 2,27? Mas a gente não pode fazer essa comparação. Por quê? Renda variável com renda fixa é diferente. A taxa de renda fixa, ela em algum momento, ela vai voltar a retroceder, entendeu? E daí a taxa de renda variável vai ficar um pouco mais atrativo. Mas se nós formos comparar com renda variável, o Banco Itaú, ele é um dos bancos que está pagando um yield menor. Beleza, mas isso não o torna ruim. Por que isso não o torna ruim? Porque isso depende de diversos fatores. Às vezes é uma questão de payout, às vezes é uma questão de solidez do banco, que por ele ser muito grande, resultados recorrentes, resultados sólidos, um histórico muito bom de lucros e distribuições, as pessoas se dispõem a pagar mais por ele, pelas ações dele, do que pelas ações de outros bancos. Principalmente porque toda essa solidez traz consigo uma maior segurança. E você lembra que risco está atrelado a retorno? Então, quando as pessoas investem muito em banco do Itaú, elas se dispõem a pagar uma quantia maior. Por quê? Porque você está reduzindo um pouco o seu risco e automaticamente você reduz um pouco o seu ganho também. Fechou? Vamos descer aqui um pouquinho nas métricas. A questão de dividend yield. Vamos ver como que ele se comportou ao longo de 10 anos, mais ou menos. Ó, a gente consegue visualizar que ele sempre teve aqui essa casa de 3, 4%. Em alguns momentos atípicos aqui, que talvez teve uma sobra de caixa e não teve uma destinação muito atrativa dentro do business para eles estarem fazendo, eles acabaram distribuindo aos sócios e tudo mais como lucro. Mas geralmente o yield dele acaba sendo nessa casa de 3, 4%. Outro ponto é o preço-lucro. O que é o preço-lucro? É o quantos anos o lucro dessa empresa seria capaz de se recomprá-la. Então, em 9 anos, o Banco Itaú, se nada ocorresse de mudanças nele, na questão de resultados e tudo mais, nessas métricas, em 9 anos ele se auto-recompraria. Ó, essa aqui a gente já consegue ver que era em 12, foi até 6, mas aqui ficou na casa de 9 também. E aqui já teve um patamar de 12, 13, 16. Tecnicamente, se a gente for olhar para isso daqui, a gente estaria com um PL reduzido, faz sentido? Principalmente pela solidez de mercado que ele tem, por passar toda essa confiabilidade, principalmente em momentos de crise. A gente consegue validar que ele talvez esteja num PL atrativo. O outro ponto é o PVP. Muita gente fala, pô, mas tá muito maior que um, então o meu risco tá muito grande. Mas é normal isso daqui ocorrer, porque ele apresenta resultados interessantes, ele tem essa solidez que eu já te falei. E quando a gente acompanha, olha aqui, a gente vê que em diversos momentos ele já foi cotado a 2,
2,6 VP de preço sobre valor patrimonial, ou seja, o preço sobre valor patrimonial dele também está um pouco atrativo se a gente for olhar sobre essa ótica, beleza? Vamos descer aqui na parte do payout. Payout é a parte do lucro que ela é destinada aos sócios. A gente consegue ver que nesse momento aqui, ó, teve uma distribuição de 75%, 90%, 70%, ou seja, aumenta e muito o dividend yield deles. E aqui agora em 2020 a 2022 estamos na casa de 25%, muito também por conta de obrigatoriedades de redução de distribuição de lucro na pandemia. Então assim, esse payout em algum momento ele tende a ir se elevando. Principalmente depois, na minha opinião, de que ele se manter mais sólido ainda frente a esses bancos digitais. Por quê? Aqui nesse momento, talvez, ele pode fazer destinações de lucro para utilização em investimentos, em questões de melhora tecnológica e tudo mais. Mas, em algum momento, vai acabar tendo uma sobra de caixa, não vai ter destinação para esse recurso e daí ele vai acabar distribuindo. Então a gente consegue ver o seguinte, se nada mudasse aqui e o banco literalmente fizesse um payout de 50%, ou seja, o dobro, o que não aparentemente assustaria, porque nós já vimos casas maiores aqui, a gente iria ter praticamente um dividend yield dobrado. Faz sentido? Porque se ele dobrar a taxa de payout, esse 2,27 aqui também ia virar algo próximo de 5,50. E daí o banco já passaria a ter um dividend yield interessante. Ou seja, você investir nessas questões do banco Itaú é praticamente você investir no fluxo de caixa futuro dele, porque você sabe que é um banco com recorrência de lucros e daí em algum momento esse dividendo vai vir. Ele pode talvez não vir agora no curto prazo, mas com as inovações tecnológicas vai manter o share de mercado, ou seja, manter os clientes. Em algum momento esse lucro tende a vir. E aqui quando a gente dá uma olhada na DRE, que é a receita, custos e lucro dele, a gente consegue ver que é algo bem constante, lucros e receitas bem sólidas e bem recorrentes. Ou seja, por que eu quis mostrar isso tudo aqui para vocês? Essa questão de tá barato ou tá caro é muito relativa, é muito interpretativa de cada pessoa, mas você tem que olhar o contexto inteiro e não apenas uma métrica. Ah, o dividend yield está baixo. Você tem que olhar a questão de resultados que ele está apresentando, se ele está tendo queda de receita, queda de lucro, está tendo novos entrantes no segmento, como que está essa situação, estão destruindo margem, o banco ainda está conseguindo se fortalecer, dar lucro mesmo nesse cenário, legal, e daí você vai juntando tudo isso daí com as métricas. Então assim, não é uma recomendação de investimentos, é só a minha opinião, mas na minha opinião, olhando os resultados e os indicadores e validando junto essa questão de ter uma segurança maior por ser um banco já sólido, aparentemente as ações não estão caras. Faz sentido? Se a gente for olhar realmente todo esse contexto. Mas renda variável sempre varia e não varia só para cima. Então é por isso que você tem que ser responsável por estudar, fazer suas análises, porque no fim do dia o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Se você curtiu esse vídeo de alguma forma, dá o like, se inscreve no canal e nada do que foi dito é uma recomendação de investimento, hein? Dá aquela moral no Instagram Careca Investidor e abraço!